noite, gente. Estamos aqui com mais um podcast do Pode Vir com o quadro Sempre Fé Meninas. E hoje o tema vai ser maravilhoso, um tema muito lindo. Vamos remeter aqui à maternidade, mas o tema certeiro é suportando o processo. Eu trouxe aqui uma convidada querida, a Carla Alves. As pessoas conhecem ela como mãe de duas, que é como tá no seu Instagram, né? Isso, exatamente. A Carla, gente, ela é técnica em enfermagem com especialização em instrumentação cirúrgica e ela tem duas meninas. Cara, muito prazer. Tá? É um prazer recebê-la aqui, pra você tá contando pra gente a sua história de vida, né? Essa questão, assim, de suportar o processo. Quem é Carla hoje, depois de tudo que você passou? Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou mais forte, sou mais resiliente. Eu digo assim que tudo que eu passei foi necessário para que eu tivesse a bagagem que eu tenho hoje, né? Porque às vezes a gente acha que passa por situações que, tô madura, mas não é. Hoje eu sei o quanto eu amadureci diante de tudo que eu já passei até aqui. Então, o processo, ele é necessário. Necessário. Gente, vou deixar uma enquete pra vocês. Comentem, marque suas amigas, seus amigos, porque isso daqui também é pra todo mundo. A gente vai falar sobre processo. E eu gostaria de saber de vocês, se a Carla também, porque o processo ele sempre vem, né? Sim. As lutas sempre vêm. Se nós estamos preparados para o processo da perda. Porque nem sempre a gente vai ganhar, né? Não. E o ser humano ele tem esse problema de sempre querer ganhar. E não é sempre assim, gente. Mas a Bíblia diz lá em Tiago 1,12 que feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então o processo a gente vê aqui, através desse versículo, que ele é necessário para que a gente se prove, né, como ser humano, e também para que nós sejamos aprovados por Deus. E eu gostaria de saber qual importante foi esse processo da dor, né, que você vai comentar aqui pra gente, pra te moldar a mulher que você é hoje. Eu acho que, primeiramente, assim, eu falo com experiência própria, a questão do preconceito, né? Eu tinha um preconceito muito grande com pessoas que passavam pelo processo que eu passei. Eu achava que era falta de Deus, eu achava que era a pessoa que não tinha força suficiente para suportar aquilo. Então, hoje eu já entendo completamente diferente, porque eu precisei passar por isso. Então, acho que o principal foi ter pego mesmo meu preconceito jogado lá embaixo, sem sombra de dúvidas. E aí você se provou, né, em relação a isso, a esse preconceito, Sim, né? exatamente. E quando tudo começou, o que veio na sua mente? Primeiramente, pode explicar, né, pra gente o que aconteceu, qual foi a sua perda, né? E quando você se deparou com um problema, o que passou na sua mente? Então, o meu sonho sempre foi ser mãe. Sempre. Era um sonho desde criança. Então eu casei, depois de 9 meses eu descobri a primeira gestação. A minha filha hoje tem 10 anos, né? Grandona. Então, já é grandona já. E durante a gestação dela foi uma gestação muito difícil porque eu quase perdi. Eu tava com 4 meses e meio, eu entrei em trabalho de parto. Nossa. Então foi um processo assim bem difícil da gravidez dela. Ela nasceu, só que o desejo de ter mais um filho era muito grande. Eu não queria ficar somente com uma. Então, eu digo até que foi um tempo que eu precisei repensar muitas coisas até. Meu esposo, ele não queria outro filho, ele queria somente ela. Então, foram 3 anos tentando convencê-lo a ter outro filho. Então, foi um processo meio que testar a minha paciência mesmo, para ver se era aquilo que eu queria. E quando nós decidimos, né, que a gente iria ter outro filho, eu engravidei, porém eu perdi. Eu tive uma perda. E foi muito a mais velha doloroso. tinha quanto? Ela tinha 5 anos. 5 para 6 anos. Então foi muito dolorido, né, essa perda, porque foi uma expectativa muito grande, tanto da minha parte quanto da parte até da minha filha. A minha filha, ela ficou sem entender, porque quando eu contei pra ela que o bebê não tinha se desenvolvido, a primeira pergunta dela, o questionamento foi: mãe, por que papai do céu colocou na sua barriga e ele tirou?
Então, não é só um questionamento infantil. Não. Nós também temos, né, isso. Os adultos, eles tendem a pensar isso. Porque a gente fica sem entender, né? Sem Poxa, é um entender. milagre da vida. Exatamente, Mas uma por que coisa comigo? que eu queria tanto. Então, eu questionava muito isso. Deus, por que comigo? É o meu sonho, por que comigo? Não tô entendendo. E aí eu precisei passar pelo processo, né, da curetagem, tudo. E logo após engravidei da Ana Laura, que hoje tem 3 anos. A minha figurinha é carimbada, gente. Parece mesmo. Tem foto. Coloca a primeira foto dela com as menininhas. Vai aparecer na câmera, gente. Eu tô vendo aqui na TV. A gente está evoluindo aqui com o programa, tá? Então, lá, são gente. minhas bênçãos, né? Que linda! Eu falo que são meus milagres, porque quando eu engravidei da Ana Laura, eu também quase perdi. Eu tive um descolamento de placenta importante. E assim, uma coisa que eu gosto de frisar muito. Eu trabalhava com jovens na igreja, então eu tava trazendo uma palavra pra eles, já grávida da Ana Laura, e eu senti alguma coisa. Mas falei, não, vou terminar a pregação aqui, né? Um bate-papo. E terminou o culto, a gente foi tirar foto e conversando e tal. Aí eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, eu vi que eu tava com um sangramento intenso. Nossa. Cheguei no hospital, o médico ainda disse, vamos ver se essa criança está viva. Olha aí. Então, naquele momento, pra mim já foi um balde de água fria. Eu falei, Deus, de novo! Aí vem todo aquele pensamento. Toda aquela expectativa que você cria, né, quando você descobre que tá grávida, eu já vi já indo por água abaixo. Mas graças a Deus ela estava bem, tive um descolamento de placenta. Não foi uma gravidez fácil. Eu tive muitos problemas nesse intervalo, né? Ela foi um bebê muito pequeno, ela nasceu baixo peso, porque eu tive pré-eclâmpsia. Mas ela nasceu no tempo certinho ou nasceu prematura? Ela precisou nascer antes, por conta da pré-eclâmpsia. Então ela precisou tirar ela um pouquinho antes. Mas aí até então tava tudo bem, né? Aquela alegria de, poxa, meu sonho se realizou. Nasceu, ufa, né? Tá tranquilo agora. Mas eu não imaginava que eu fosse passar o que eu passei. O processo todo doloroso, eu não esperava. Você achava que aquela primeira perda era o suficiente. Mas aí veio o segundo susto, que era o sangramento, e veio o terceiro. Aí foi onde a minha vida virou de cabeça para baixo. A Ana Laura tinha 50 dias. Eu apresentei ela na igreja, né? E enquanto a gente estava ali, eu trouxe um pouco do meu testemunho. Mas eu tive uma dor de cabeça muito forte. Não entendi aquela dor de cabeça. E depois eu, né, fui parar no hospital com a pressão muito alta, tava 20/11. Eu achei que eu fosse mesmo morrer. Essa era a sensação que eu tinha. E a partir desse dia, a minha vida, ela mudou assim, totalmente. Tem uma foto sua, não tem? Que você tá deitadinha com a bebê? Tem, foi naquela época? Foi essa época. Coloca a foto pra gente ver. Foi essa época. E é ruim porque a gente que é mãe, a gente quer ficar proativa, cuidar do bebê. Sim, mas eu não tinha condições. Eu tive muita síndrome do pânico, crises de ansiedade assim terríveis. Meu esposo, né, nós já estávamos juntos há 9 anos, mais tempo, não vou saber exatamente. Mas eu nunca tinha pedido para ele faltar ao trabalho. Um dia eu falei para ele, não vai trabalhar. Eu não tenho condições nenhuma de ficar sozinha em casa. Porque eu tinha uma sensação que eu ia fazer alguma coisa errada, entendeu? Porque é uma coisa, gente, que a gente não quer sentir, mas é mais forte que a gente. Então eu comecei a ter todos esses sentimentos e a Ana Laura foi um bebê muito chorão. Então eu não dormia, ela não dormia. Então foi muito difícil. Então através dos sintomas que eu estava tendo, aí a gente deu um start. Poxa. Então pode-se dizer que o seu perpério foi diferente, né? Totalmente diferente. Porque o da primeira filha você ficou tranquila, não teve nada. Nada. Eu sempre cuidei delas. Né? Nasceu, sempre fui eu que cuidei. Então eu não tive nada, absolutamente nada. Já da Ana Laura foi todo esse processo doloroso, né? Até a gente entender que eu estava com a depressão pós-parto. Você precisou de ajuda de psicólogo, remédio? Eu cheguei aí em psiquiatra, eu fui.
Contra a vontade, não vou. Contra a vontade por quê? A gente tem tudo é preconceito, né, gente? A gente tem esse preconceito que, não, isso daí, imagina, uma pessoa que se diz de Deus vai... Não, mas não. Né? Hoje eu entendo que foi necessário eu passar. Cheguei a tomar medicação, porém a medicação me fazia mal, então eu não queria, eu falava, não quero passar mal. E foi uma conversa que eu tive com meu esposo, que a gente decidiu o seguinte, ou eu ia ficar dependente de medicação, ou eu ia dar uma volta por cima. Então foi onde a gente resolveu se entregar totalmente para Deus. Buscar a Deus. Foi o período da pandemia, então foi muito difícil também, porque as pessoas não queriam, né, estar juntas. Então foi um processo assim muito solitário. Então é isso que eu sinto, né, que foi bem solitário. Tive pessoas, lógico, eu tive pessoas do meu lado. Mas sabe aquela necessidade que você tem de estar na igreja, de estar ali? Essa era a necessidade que eu tinha. Porque isso vai alimentando o nosso espírito, né? Sim. E não tem problema você usar medicamento. Existem casos que necessitam, né? Sim. A pessoa, quando ela passa por uma tristeza muito profunda, dependendo do quadro, ela precisa de remédio controlado pra você dormir. Sim. Só que o que você não pode deixar, que foi o seu caso, é se deixar ficar presa nisso, né? Porque senão você fica... cativo daquilo, é muito ruim. É que a gente falava, eu pedia muito pra Deus esse discernimento, né? Que eu falava, Deus, eu não quero ficar presa, eu quero ser uma pessoa livre, né? Então, assim, eu tinha, porque eu entendo o seguinte, Tainá, existe a parte fisiológica, existe, isso é óbvio, né? Porque quando a gente tem o bebê, a taxa de hormônio, ela vai lá embaixo. Então, assim, eu acredito nisso. Mas eu acredito também muito na área espiritual. Sim. Então, eu acredito que quando tem essa questão, você já tá ali suscetível, então você vai tomar mais flechadas. Então, é onde a gente tá fraca. Né? Você não tem como se defender. Essa é a verdade. Então foi ali o momento que a gente começou a buscar mesmo a Deus, pedindo pra Deus ter misericórdia, porque essa é a verdade, foi misericórdia de Deus na minha vida. E o que eu vejo, né, escutando você falando, é que Deus já tava, de certo modo, te forjando, te preparando, né, pro que ia vir. Sim. Porque imagina, se você não tivesse passado pelo primeiro baque, o segundo, você não ia aguentar o terceiro. E eu creio que tudo isso que você viveu é de incentivo para as outras pessoas, tanto que estão assistindo agora, quanto as que já vêm te acompanhando, né, no Instagram, que você tem, acho que 28 mil, né, que você falou pra mim? 28.600. 28.600 seguidores, gente. Como que tá o seu arroba do Instagram? É Carla Mãe de Duas, _. Então, gente, segue ela. E de onde surge essa ideia, assim, de você tirar? Porque o seu conteúdo agora, né, depois de tudo que você passou, de toda a tristeza, o seu conteúdo agora é só de alegria. Quem te vê, assim, de onde surgiu essa ideia de ser influencer, de fazer vídeos? Na verdade, assim, eu sempre fui muito extrovertida. Sempre fui. Gosto de brincar, gosto de dar risada. Então, surgiu meio que no acaso mesmo, essa é a verdade. A minha intenção, né, desde quando eu tive a minha primeira filha, eu não trabalho fora. Agora que eu trabalho, mas é no horário que as duas estão no colégio. Então eu consigo conciliar para não deixá-las. Então eu deixei de trabalhar. E eu sempre busquei formas de ter o meu dinheiro, né, ter a minha renda. Então a internet, ela veio nessa questão. E os meus conteúdos tentar trazer, né, que a maternidade, gente, eu sei que é cansativo. Eu sei. Demais. Mas a gente tem que levar um pouquinho o humor, porque senão vira uma coisa maçante. Monótona também, chato. Só reclamação dentro da maternidade. E também gosto de mostrar o lado real mesmo, né? Momentos que eu postava, que eu não estava bem, a Ana Laura não tinha dormido, eu estava cansada, exausta. Eu não escondo nada disso. Porque às vezes a gente olha na internet... É tudo perfeito. Tudo perfeito. Né? Não é assim. E várias vezes eu me via me julgando por conta disso. Eu falava, meu Deus, eu não tenho paciência com a minha filha. Como que essa pessoa é tudo tão lindo e eu não tenho paciência com as minhas filhas? Até eu entender, não, peraí... Essa é a realidade. É que as pessoas que não mostram, eu já mostro a realidade. Então foi meio que no acaso mesmo. Então eu percebi que a Ana Laura, ela gostava de aparecer nos vídeos. A minha filha mais velha também. Mas agora ela já tá na fase da pré-adolescência, ela não quer saber. É difícil puxar ela pra fazer um vídeo, né? É difícil, é muito difícil.
Então foi no acaso mesmo que surgiu isso. Foi acontecendo até chegar onde eu tô. Esse período que você trabalhou como instrumentadora cirúrgica, você já tinha passado pela perca? Não, porque eu estava trabalhando, então foi o que eu dei o checkmate no meu esposo, se ele estiver assistindo isso. Eu cheguei nele e falei, olha, a gente vai ter outro filho? Se a gente for ter outro filho, eu vou tirar o DIU. Agora, ou guerreiro, vai ou vai. Ou vai. Se você falar pra mim, não, nós não vamos ter outro filho, eu vou agora trabalhar, eu vou correr atrás. E na hora ele falou pra mim, não, a gente vai ter outro filho. Então, assim, pra mim era o que eu queria escutar, né? Porque foram 3 anos tentando convencer. Então era o que eu queria escutar. Então foi... Aí eu parei de trabalhar, né? Porque eu falei, não, agora não dá mais. Eu tenho outros planos. As minhas prioridades eram essas no momento. E até a questão, né, depois quando a Ana Laura, isso daí também é uma coisa bem legal pra se contar, né? Legal, né? É um testemunho meu mesmo. Quando a Ana Laura tinha 11 meses, eu engravidei novamente. Eu engravidei. Foi um baque. Foi um baque assim, muito grande, muito grande. Eu não queria, vou ser sincera com você. Quando eu vi o positivo, assim, eu falei, meu Deus, eu usei essa frase. Era o único positivo que eu não queria ouvir, que eu não queria ver. É claro que, né, foi aquele momento de susto, né? Porque primeira coisa que passou na minha cabeça, eu vou passar pela depressão pós-parto de novo, não quero. Porque eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é doloroso. Mas depois a gente, né, aceitou tudo. Aí quando eu tava com 3 meses, infelizmente, né, eu perdi. E passei por mais um processo de curetagem. Nessa curetagem, a médica perfurou meu útero. E depois de 2 meses desse erro médico, eu precisei retirar o útero. Então, assim, até o povo brincar, Deus é poderoso pra te dar um filho. Não, gente. Não. Deus não quer. Tenho certeza que Ele não quer. Jesus, não. Então, assim, aí foi um outro processo também que foi bem difícil, né, passar por essa questão, né? Eu tinha 33 anos. 33, eu tenho 38, gente, eu tô doida já. Tá perdendo as contas. Tô perdendo as contas de quantos anos eu tenho. Tinha 36 anos, eu era muito nova, me achava nova. Poxa, tirar meu útero, eu sou nova. Não, lógico, né? Mas, infelizmente, por conta desse erro, eu precisei tirar. E o médico, o meu médico mesmo, ele disse pra mim, usou esse termo. Você é uma mulher de sorte. Não era pra você estar aqui. Por conta de como porque ficou mexeu meu... demais com como o seu ficou. corpo. Não, mas a questão mesmo, como a médica perfurou, ela machucou demais o meu útero. Eu poderia dar infecção. Exatamente. Nossa. Isso mesmo, e graças a Deus teve misericórdia na minha vida, gente. Muita misericórdia pra eu estar aqui hoje pra estar conversando com vocês. Tá vendo? Tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Na dor, Deus tem um propósito, acredite. E em algum momento você pensou em desistir? Sim. A questão, assim, tanto de tentar ter outro filho, quanto de, eu não quero mais viver, porque Sim. a tristeza é demais, sim, né? Sim, eu cheguei a falar que eu queria morrer. Eu cheguei a dizer pra Deus, gritar em alto, em bom som. Deus, por que o Senhor me deixou aqui? Eu não quero ficar aqui, não quero. Eu sou um problema, eu não aguento mais. Eu pedi isso, pedi pra Deus, pedi a morte. Eu pedi, porque pra mim não dava mais. Era um sentimento, gente, assim, que não dá pra explicar. É uma tristeza tão profunda. Você quer literalmente acabar com a dor. Hoje, como eu falei pra você do preconceito, hoje eu já enxergo com outros olhos. Pessoas que acabam tirando a vida. É claro que não é certo, a gente sabe que não é certo, né? Mas hoje eu entendo. O que essa pessoa sentiu, porque eu senti na pele. Eu falei uma vez conversando com meu esposo à noite, eu falei, eu quero morrer. Eu quero, pra mim não dá mais. E ele usou até, pra muitos, vai ser assim, uma frase forte. Mas eu acho que foi necessário eu escutar isso. Ele olhou pra mim e disse assim, você é uma covarde. Você vai deixar suas filhas. Então foi aquele momento que eu precisei pra eu acordar que eu tinha as duas. E as duas, elas dependiam totalmente de mim. E quando você se deu conta de que você realmente precisava mergulhar de cabeça na intimidade com Cristo, quantos meses a menorzinha tinha? Eu fui, assim, melhorar, né, até a questão, assim, de você ter um sentimento pelo seu filho,
todo mundo diz, quando a criança nasce, você já cria aquele... Realmente. Com a primeira foi assim, com a segunda não. Ela tinha 2 anos. Eu cheguei a falar num podcast que também eu tava falando sobre maternidade com uma outra mamãe, e eu também mencionei que quando o meu último filho, o terceiro, nasceu, eu não tive o mesmo amor que eu tive pelos outros. E eu me pré-julgava. Gente, será que sou eu? Será que eu tô com um problema psicológico, alguma coisa? Só que assim, eu estava bem, mas eu não tive aquele amor, sabe? E foi muito estranho. Demorou. Foram 2 anos, assim, pra eu conseguir sentir um amor pela minha filha. Eu olhava pra ela, teve uma noite que eu olhei pra ela, assim, ela ficava do meu ladinho na cama, e eu falei, meu Deus, quanto que essa criança cresceu que eu não vi? Eu não vi. Eu tenho flashes na minha memória. E assim, falava muito na minha cabeça. Por isso que eu falo pra você da questão do espiritual. Que a Ana Laura não era minha filha, que eu não tinha ficado grávida. Era assim, e era nítido mesmo, nos meus ouvidos, assim, que isso me fazia muito mal. E teve uma noite que eu passei a noite declarando, em alto e bom som. Eu falava, a Ana Laura é do Senhor. O Senhor me deu a Ana Laura. A Ana Laura é herança do Senhor. Pra eu entender, começar a entender que a Ana Laura, ela era minha. Mas mesmo assim, todo esse processo foram aí 2 anos e pouco. Não foi uma coisa rápida, não. É por isso que a gente precisa de ajuda, né? Sim. Carinho da família. Sim. E teve, assim, alguma falácia ou alguma atuação dos seus familiares ou de outras pessoas que... Por exemplo, porque a gente que tá de fora, né, ao lado de uma pessoa que tá passando por um luto, a gente quer ajudar, a gente quer fazer. Então, teve algum momento que você se sentiu assim, eu não quero saber de nada nem de ninguém, ou algo que essa pessoa tá fazendo ou falando tá me machucando? É até bom pra gente entender como lidar nessa situação. Eu acho que uma das frases, assim, que mais me deixava brava, essa é a verdade, é a questão do tudo Deus tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria para amanhã. A gente sabe de tudo isso. Tudo isso a gente sabe. Porém, quando a gente está vivenciando aquele momento, talvez não seja o momento de você falar isso. Às vezes o seu silêncio é melhor. É só você, tô aqui, você sentar do lado, tô aqui do seu lado. Eu tive pessoas assim. Pessoas que simplesmente, por estar ao meu lado, um abraço, não precisava falar nada. Pra mim já era o suficiente. E também coisas que eu ouvia muito, que me machucavam bastante, era a questão do você quis tanto esse filho e agora você tá agindo dessa forma, como se fosse uma coisa que eu conseguisse controlar. E não controla, você não controla os seus sentimentos, né? Eu tentava ao máximo, assim, de cuidar. O meu esposo, eu fiquei tempos que eu só falava pra ele, tem paciência comigo, vai passar. Ele fazia tudo em casa, eu não fazia nada. Só então nessa questão ele foi muito presente. Né? Paciente. Nossa, muito presente. Eu falo que o meu marido, ele foi um presentão, porque ele que cuidou de toda a casa. Eu não fazia nada, era só ele. É fundamental o papel do esposo nisso. Exatamente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Canidia, ela disse, também tive que tomar remédios para ansiedade e depressão por 6 meses. E decidi sair dessa vida e vencer em Deus, porque vi que só aumentava a dependência. Sim. Isso é verdade. Exatamente. Quando eu era adolescente, eu tomava remédio controlado. E eu sentia sempre aquela vontade, até que um dia minha mãe pegou, guardou, escondeu. Porque você fica cativo daquilo, né? Você fica, sim, você fica. Não vou dizer pra você que, por exemplo, depois que eu passei por tudo isso... Carla, você nunca mais teve uma crise de ansiedade? Não. Tive. A gente tem, o ser humano. O humano, ele é assim, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, eu tive crises, mas nada relacionado à minha filha. Porque as crises que eu tinha, era tudo relacionado a ela. Eu tinha como se ela tivesse... O problema era ela. Que se eu não tivesse tido ela, eu não estaria passando pelo que eu passei, entendeu? Então, essa é a questão, né? A diferença é isso. Crise de ansiedade, qualquer um pode ter. Mas não ter alguém pra você jogar a culpa. E quando a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai tendo a sabedoria pra lidar com esses problemas, né? Exatamente. Com ansiedade, com tristeza. Porque a Bíblia fala que tem um tempo certo pra tudo. E quando a gente tá distante, a gente não entende isso, né?
Ai, Deus, eu gosto muito de falar sobre esse tema porque, como eu já te relatei, eu passei por isso. E é bom ouvir de você, assim, eu sei que não é bom, mas é bom saber que outra pessoa já passou por isso, essa questão do bebê, de ter nascido, porque... E é mais fácil de você compreender também quando alguém vem conversar com você. Porque eu já tive situações, até mesmo por conta dos meus seguidores, de pessoas que me chamavam no privado. Eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí você ajuda, né? Eu a sua consigo ferida ajudar. Sim, sarada ajuda a curar outras pessoas. Exatamente. E o engraçado é que eu vejo assim que a Ana Laura, eu acho que diante de tudo isso, até o meu sogro fala que a Ana Laura é meu termômetro. Quando a Ana Laura tá muito agitada, alguma coisa tá acontecendo. E a Ana Laura, durante todo o processo, era como se ela absorvesse tudo que eu tava sentindo. Então era um choro excessivo, era uma coisa assim, e muito grude, muito mesmo. Até hoje ela é grudinho, eu falo que ela é meu grudinho. Mas graças a Deus, né, essa questão de não querer passou, né? E eu tive experiências também de Deus mostrando mesmo que eu ia morrer. Ele usou de pessoas para orar por mim, repreendendo mesmo o espírito de morte, porque era o que eu queria, né? Eu queria acabar com aquele sofrimento. Mas graças a Deus, gente, tô aqui. E hoje você entende que você tem um propósito aqui nessa terra, né? Sim. Através dessa sua dor. Eu creio que toda dor que a gente passa é com algum intuito. Sim, sim. E assim, até essa questão, né, que eu sempre falei pra Deus. Falei, Deus, eu não quero ser mais uma. Eu quero fazer a diferença. E Deus já tratou muito meu coração, né, em relação a isso. Tudo que você passou, Carla, vai servir pra alguém. Vai servir. E até o meu Instagram, né, de trazer isso, né, eu contei, né, eu tenho um destaque contando, né, toda a minha história. Pra mim foi muito difícil. Eu cheguei a postar vídeos da minha filha tendo crises, a pequenininha tendo crises e a maiorzinha sem saber o que fazer, comendo unha. Porque eu não sabia o que fazer. Eu ficava estressada, eu ficava nervosa, eu tinha vontade de sumir, largar as duas, entendeu? Então, hoje eu entendo que tudo que eu passei realmente tem um propósito. E o bom é que tudo passa, né, gente? Tudo Graças passa, a não Deus. importa o tempo, vai passar. Vai passar. E, né, vamos descontrair, vou mostrar aqui pra vocês uns videozinhos engraçados que ela mandou pra gente. Dá pra colocar aí? É isso. É isso que a maternidade faz com a gente. Ah lá, tá vendo? Eu vou fazer um vídeo igual, eu vou postar. Que realmente acontece, né? A minha filha faz isso. Tô colocando a outra pra dormir. Pelo amor de Deus. Olha que maldade, menina. E a menorzinha adora, né? Adora. Bagunça com ela mesmo, ela adora. E tem um vídeo também do seu ultrassom, né? Da menorzinha também. Quando você viu esse ultrassom, como que você se sentiu, assim? Eu senti aquela... Olhar o seu rostinho, saber se é parecido comigo ou com seu pai. Encostar você no peito, sentir o seu suspiro, choro, sono que não... Olhar o seu rostinho, saber se é parecido comigo ou com seu pai. Encostar você no peito, sentir o seu suspiro, choro, sono que não... A perfeição. Olhar o seu rostinho. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer ela aqui porque, como ela mencionou, lá no Instagram dela tem um destaque só falando sobre esse testemunho detalhadamente. E eu já tinha visto algumas vezes, não te seguia,
mas aparecia pra mim, sabe, esporadicamente, e eu olhava assim e falava, nossa, gente, quem é essa moça? Agora te aguentar, peraí que eu vou entrar pra ver. E quando eu entrei, aí eu vi lá o testemunho, eu falei, meu Deus, é aquele tema que eu quero falar no podcast, é ela. Então, eu não sei você, Carla, mas, né, eu vivo a minha vida com um propósito. Sim. E tudo que eu faço é com direcionamento, e eu tenho certeza que você não tá aqui por acaso, esse seu processo não foi por acaso, e que você seja muito usada por Deus Amém. ainda, porque esse vídeo vai ajudar inúmeras outras pessoas. Então, se você que tá assistindo conhece alguém que esteja passando por essa luta, mostre, né? Marque, Sim. envie aí, porque depois esse vídeo vai subir pro YouTube, então ele vai ficar fixado aqui. E você vai ajudar a propagar né, a palavra e o bem-estar para as outras pessoas. Sim. Porque, como você mencionou também, é bom a gente ouvir isso de outros, né? Conversar, saber que existem alguém passando por uma dor e que passou. Dói, né? Dói, a gente sente no carnal, sente no emocional. Sim. Mas nada é impossível. Foi por isso que Deus, né, Deus Pai, fez com que Deus Filho viesse à Terra, para que ele passasse todo esse processo como humano, como homem, para deixar pra gente o exemplo de que é doloroso, é difícil, mas não é impossível. Então, gente, este foi o podcast de quinta-feira. Carla, muito obrigada, Eu tá, que agradeço. por estar aqui e até a semana que vem, gente. Até a próxima. Tchau. Gente. Tchau, galera. Beijo.